Aqui no Redação, o Flamengo não é diferente. Foi absoluto ontem, ganhou com superioridade, dosando o ritmo do jogo, pensando já na quarta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Vamos dar uma olhadinha aqui no Redação com crédito de imagem a o Sport TV, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque ajuda a elevar o canal e eu agradeço. Vamos conferir. Felipe Luiz diz não pro Fenerbahçe e continua no Flamengo. E Arrascaeta absoluto é um craque, joga demais. 31 participações, 18 gols na temporada, 13 no Brasileirão. Vamos lá conferir. O Brasileirão masculino, né, que manteve seu líder. O Flamengo não perderia a liderança, né, porque tem um jogo a mais sobre o Palmeiras, 4 pontos, né, e um jogo a mais com relação ao Palmeiras, que é o vice-líder. Mas estava em jogo aí essa escrita de 28 anos, foram 13 partidas, né? Juventude nem sempre esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, e esse foi o protagonista. Mais uma vez o Arrascaeta compareceu, a gente fez aqui um levantamento sobre o impacto que ele tem nos gols marcados pelo Flamengo nessa temporada. Seja aparecendo ele mesmo para botar a bola para dentro ou ajudando os companheiros. E até de cabeça, né, tá entrando. O Arrascaeta que não é dos mais altos. O Arrasca ele tem um impacto muito grande, né? Foi um jogador que no início da temporada, se a gente lembrar, ele levou um tempo assim para chegar nesse nível que ele está jogando agora, né? Mas isso só mostra como ele é um jogador inteligentíssimo e na medida que o time vai encaixando também, ele volta a crescer de produção. Isso aconteceu há alguns meses e a gente vê como ele é decisivo nesse Flamengo, né? E ontem era um jogo complicado, assim, jogar em Caxias, né? Aí o gol. Não é fácil, assim. A Juventude tenta fazer um sistema defensivo bem forte, essa a tarefa do Carpini desde que ele voltou para lá. Então não são jogos tranquilos de se conduzir. Acho também que o Flamengo não esteve naquele ritmo todo que a gente é acostumado a ver o Flamengo jogar. Mas não foi um jogo ruim também, né? Faz um jogo mais de controle e o Arrasca aí fazendo sempre a diferença. A gente, nas últimas rodadas, existe uma narrativa de que o Flamengo brilha e o Palmeiras vence. Essa rodada foi um pouco o contrário, né? Verdade. O Palmeiras brilhou e venceu, o Flamengo brilha e vence normalmente também. Ontem o Flamengo não brilhou. Tem que fazer a ressalva dos desfalques, a defesa era quase toda reserva, né? Se você pensar hoje que o Varela e o Alexandre são os laterais titulares e o Léo Ortiz também não estava, o Jorginho faz muita falta no meio de campo, mas é um time que correu muito pouco risco, né? Eu acho que o Flamengo deu um certo mole no segundo tempo de fazer umas faltas meio perto da área, assim, que era só fora isso, o Juventude não incomodou o Flamengo. É um setor defensivo ainda que desfalcado, muito seguro, e o setor ofensivo teve mais dificuldade do que o normal. O Flamengo jogou numa rotação mais baixa, digamos assim, não teve ali aquela criação intensa de chances que a gente costuma ver desse time. Por exemplo, a única finalização certa dos dois times no primeiro tempo foi o gol. No primeiro tempo teve uma finalização na direção do gol, que foi exatamente a cabeçada do Arrascaeta, e aí muito mérito do Saúl, do cruzamento do Saúl. A defesa do Juventude deu mole e deixou o Arrascaeta muito sozinho nesse lance. E o Saúl, para mim, não vou dizer que é novidade, que ele tem ido bem nos últimos jogos já, mas o Flamengo tinha um problema, na minha visão ali, nesse time titular, depois da contusão do Pulgar e da saída do Gerson e do De La Cruz ali, não conseguindo jogar direto, que era essa posição, quem vai jogar ao lado do Jorginho. E o Felipe Luiz resistiu de colocar o Saúl ali, né? Ele falou algumas vezes abertamente que o Saúl veio para jogar mais pela direita, ou que fazia o Gerson da direita para o meio. Ele demorou a colocar, e quando colocou, jogo contra o Inter, por exemplo, da Libertadores, o Saúl tá jogando muita bola por ali. Ontem o Felipe Luiz disse que talvez seja o melhor momento da carreira do Saúl. O Saúl que já foi decisivo em confronto de Champions League, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, por exemplo. Ele jogou muita bola ontem, não só por esse cruzamento, ele foi fundamental nesse meio campo, e concordo com a Jéssica, um jogo em que o Flamengo não teve o brilho, não teve a quantidade de chances que normalmente a gente vê do Flamengo dentro de campo. O Luciano falou desse ritmo um pouco abaixo, né? Eu acho que tem tudo a ver com a ausência do Jorginho, né? Ele é um jogador que ele consegue fazer essa construção ser acelerada, né? Mas sim, não é uma correria, mas ele consegue tomar a decisão muito rápido. O Alan não consegue fazer isso, né? Exato. São jogadores até diferentes, assim, em características, né? E o Jorginho,
pela velocidade de raciocínio que ele tem e porque ele executa muito bem a jogada, porque tem muita qualidade, ele consegue fazer tudo isso de uma maneira mais rápida. O time fica destrinchado mais rápido, né? Não é aquela construção por etapas, onde a bola passa primeiro ali nos volantes, aí depois ela vai nos pontas e o jogo fica um pouquinho mais lento por conta disso. Ele consegue pensar já a jogada, acelerando esse passe e muitas vezes é quebrando as linhas, né? Então, sem dúvida, quando ele sai, o Flamengo sente um pouco. E um outro ponto desse jogo que achei importante salientar é De La Cruz, né? Como ele perdeu espaço no Flamengo com a chegada dos reforços e reforços que chegaram aumentando demais essa capacidade de criação. E no segundo tempo, eu acho que algumas coisas estão se desenrolando nesse elenco que a gente vê, talvez não esperasse. Por exemplo, o Luiz Araújo era um jogador que, em certo momento da temporada, chegou a ser o melhor atacante do Flamengo, seja de lado, centroavante. Ontem ele fez um jogo muito fraco e o Plata, mais uma vez, entrou bem. O Plata se tornou o titular da ponta direita hoje. Claro, pode mudar daqui a um mês, daqui a 2 semanas. Mas hoje, para mim, o jogo de ontem consolida, talvez fosse a maior dúvida desse time titular do Flamengo, quando está todo mundo, né, no time completo, Plata ou Luiz Araújo pela direita, o jogo de ontem dá uma consolidada que pode mudar. No Plata, como titular, o Luiz Araújo fez um jogo fraco. E aí, uma coisa que talvez soe contraditória, para mim, o jogo de ontem também consolida o Varela como titular, apesar do gol do Emerson Royal. Não gostei do jogo do Emerson Royal, principalmente no primeiro tempo. O Varela, quando tá todo mundo, para mim, é o lateral direito titular desse time do Flamengo. Quando tá todo mundo, tem Rossi, os 2 Léos na defesa, o Alexandre, o lateral esquerdo. Alexandre. E o Ayrton Lucas se tornou, o Vinha é a terceira opção hoje, né? A escadinha é Alexandre, Ayrton Lucas, Vinha. Então, na sua visão, o Varela ganha essa disputa com o Emerson Royal. A dupla de volantes virou, como você já disse aí, Jorginho e Saul. Talvez o Saul esperando a vaga do Pulgar, né? Guardando a vaga do Pulgar, digamos assim. Talvez. Talvez. Do jeito que está. Se continuar desempenhando nesse nível aí. Com a Arrascaeta de terceiro homem. E aí, pelos lados, você tem Plata e Samuel Lino. Isso. Com todo mundo à disposição, o centroavante é Pedro, Bruno Henrique ou depende do adversário? Depende do jogo. Né? Acho que depende do jogo. O Flamengo não tem o 11. Eu falei que talvez a ponta direita fosse a maior dúvida, acho que a maior dúvida é o centroavante. Centroavante, porque depende do jogo. Né? Talvez num confronto com uma defesa mais pesada, ou que exija mais movimentação, o Bruno Henrique ganha essa parada do Pedro. O Bruno Henrique recebeu efeito suspensivo, mas já não tinha viajado, né, para esse jogo, por opção. Ele hoje está à disposição. Mas aí provavelmente seria o Pedro mesmo. E o Pedro não fez um bom jogo também. Participou desse ataque que não apareceu tanto assim, né? Agora o Plata também é um jogador que se destaca, né? Como foi uma boa contratação que o Flamengo fez, ele é uma solução ali no ataque, eu diria, né? Na comparação, inclusive, com o Luiz Araújo, que são jogadores de características diferentes, né? O Luiz Araújo é um pouco mais vertical e de finalização. O Plata, ele consegue fazer a entrelinha, né? E ele combina muito com o Arrascaeta. Os dois se combinam ali, aí depende muito de quem é o centroavante, se for o Pedro ou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é outro jogador que consegue fazer essa vertical para atacar as costas, e aí é um jogo de construção e troca de posição muito interessante que o Flamengo faz. E muito pela inteligência do Plata, né? Foi um jogador que chegou junto com o Carlos Alcaraz, por exemplo, e o Alcaraz, por outra característica, não encaixou nesse jogo que o Plata demorou um pouco também, né? Chegaram no meio do ano passado. Mas ele já mostrava uma inteligência de jogo, e hoje está muito encaixado, assim. Para mim também, ele é o titular ali da posição, embora eu goste muito do futebol do Luiz Araújo. Mas acho que o Plata, ele entrega um pouco mais de jogo de entrelinha, que confunde muito o adversário. O Luiz Araújo tem uma questão da bola parada que ele ajuda muito, ele é muito forte nesse tipo de lance, e ele fez um primeiro semestre bom pelo Flamengo, mas ele já caiu, ele está no momento de oscilação, e ontem achei um jogo bem fraco dele. O Plata, é curioso, quando ele começou ali, no meio do ano, ele chegou na janela do meio do ano passado, eu achava ele precipitado em alguns lances, e hoje eu acho exatamente o contrário, porque eu acho ele muito lúcido, muito inteligente para buscar a melhor opção ali, a combinação, seja a finalização, cruzamento. É um jogador que evoluiu muito nesse ano, desde que ele está no Flamengo ali. Hoje viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro, e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpini. Bom, nosso objetivo é não só manter o desempenho, senão melhorar. Acredito que conforme vai passando o tempo, com as correções, com os vídeos, com os treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe, com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como a gente já viu, uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora, mesmo
com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores aqui muito importantes e os novos aqui estão também tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude. A partir de amanhã começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para poder encarar o Estudiantes, que sem nenhuma dúvida é um grande adversário, e principalmente equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos. Na quinta-feira, né? Já tem Flamengo na Libertadores. Este meio de semana marca o início dos jogos de oitavas de final. Quartas de final. Flamengo, se passar, pega outro argentino, né? Racing ou Vélez. Tá com 3 argentinos pelo caminho aí. O primeiro é o Estudiantes. O primeiro precisa passar do Estudiantes. O Felipe Luiz, quando fala de já ter jogado lá, eu não me lembro se foi pelo Flamengo ou se foi em outra ocasião. Ou seja, ontem ele ajudou a quebrar uma escrita que, como jogador, né? Sabe o que me chamou a atenção nesses 2 trechos, Barreto? O tom conformado do Carpini. E o Flamengo chegou num ponto no Campeonato Brasileiro, eu lembro muito da estreia do Crespo, quando ele falou: graças a Deus o São Paulo não vai jogar contra o Flamengo sempre no Maracanã, e o Crespo está fazendo excelente trabalho desde então. O Carpini, isso nem é uma crítica, não, é só uma constatação de falar: gente, a gente fez o que dava para fazer, não foi um jogo ruim, e o Juventude não correu tantos riscos defensivos assim, mas teve muita dificuldade de criar, o que é natural, né? Se você olhar os 2 elencos, os 2 times que estavam em campo ontem, ia ser difícil o Juventude criar mesmo. O Juventude chegou muito pouco perto ali do gol do Flamengo, mas o Flamengo alcançou um patamar no futebol brasileiro hoje, contra muitas equipes, não contra todas, que o treinador perde o jogo e fala: cara, não foi um jogo em casa, ruim, né? Para fazer, e é isso. Me chamou a atenção o tom do Carpini nesse trecho que a gente Mas lúcido, exibiu. né? Achei lúcido. O Juventude tem uma das menores folhas da Série A. Quando vai nessa competição, uma luta que é de escapar do rebaixamento contra o Flamengo, que tem tanto poderio técnico no seu elenco, é se preparar para se defender. E, na verdade, o Juventude ontem foi preparado para se defender, né? O Juventude, quando joga em casa, ele tenta atacar. Naturalmente, né, depois da chegada do Carpini, é um time que em casa tenta pontuar. Agora, entendeu que contra o Flamengo que tinha para fazer era se defender e tentar não passar tanto sufoco. Eu acho que está tudo certo, né? Às vezes o torcedor não gosta de ouvir essa mensagem: poxa, a gente fez o que pôde. Mas o treinador, ele tem que ter essa lucidez. A gestão também tem que ter essa lucidez. Quando que dá para cobrar um pouco mais do treinador? Eu não acho que é contra o Flamengo que essa cobrança tem que chegar. Aliás, o Carpini assume o cargo depois do 6-0 no Maracanã, né? Foi logo depois daquela demissão? Ou demorou mais um pouquinho? Era o Fábio Matias, o treinador anterior. Teve um Tencate no meio aí, né? Teve o Tencate. Ainda tem o Tencate, foi o Tencate, é verdade. O Juventude é daqueles que já trocaram de treinador 2 vezes. O Carpini mais recente. O Flamengo já promoveu uma troca de técnico no Juventude, mas não foi a entrada do Carpini. Bom, e o Felipe Luiz fala em aumentar ainda mais o nível da equipe, né? E quando a gente fala em nível alto, volta ao tema Arrascaeta, né? A quantidade de contribuição para gol que ele tem dado nessa temporada. Esses são os de ontem, né? Ele faz o primeiro, não participa do segundo. Acho que já não estava nem em campo, mas não é o Carrascal que dá o cruzamento? A Jéssica, no primeiro comentário dela, falou que o Arrascaeta demorou um pouco nessa temporada. Eu vou dizer que eu acho que faz uns anos que o Arrascaeta não alcança essa regularidade no alto nível, na minha opinião, desde 2019. Acho que dá pra gente debater. São os 2 melhores anos do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, 2019 e 2025. Era um jogador que eu, vou ser sincero, não levava muita fé em 2025 de chegar nesse nível, e já comentava, falei aqui em algum momento na virada do ano, ali, talvez dezembro, se o Flamengo não tinha nem que contratar um titular, né? Porque há muitos anos a gente fala: quem é o reserva do Arrascaeta? Que o Flamengo agora contratou o Carrascal, deu a primeira assistência dele, vamos ver se vai funcionar. Mas eu achava que no mercado de 24 para 25 que o Flamengo tinha que contratar um titular, porque o Arrascaeta vinha de algumas temporadas com muitos problemas físicos. Ele conseguia jogar alguns jogos num altíssimo nível, mas eram poucos jogos em alguns anos recentes aí. Já ele vinha de algumas temporadas com muita dificuldade física. E
E o ano dele é espetacular. Até agora é o melhor jogador do campeonato. Nossa equipe fez um levantamento aí, ó, de todas as participações dele em gol. Ou dando o último passe, né? Que no futebol se chama de assistência, ou fazendo gol. E o que me chama a atenção no Arrascaeta é quantas vezes ele faz um gol que parece que dá pro goleiro pegar. Né? Mas não, né? Mas não dá. Ele coloca muito bem. Vai lá pegar o chute dele. Você vê o replay e fala assim, não dava mesmo. A primeira impressão assim, pô, mas não dava pro goleiro pegar, e você vê o replay e fala, não. Ele coloca muito bem, né? A impressão que dá, porque ele nem sempre ele enche o pé para finalizar, às vezes é só um toquinho. É a capacidade de chutar colocado. De tirar do goleiro, né? Ele é um jogador exemplar, assim. E muito também por conta, acho que esse crescimento tem a ver com a saúde física dele, total, mas também pelo sistema que o Felipe Luiz cria no entorno dele, né? Porque ele é um jogador que joga na entrelinha. E ele não pode ser o único jogador dessa entrelinha, não pode ser o único jogador a chamar a marcação. Tem que ter gente ao redor dele que confunda a marcação para que ele tenha espaço para receber livre. E esse Flamengo promove isso, né, no movimento, especialmente quando tem, na minha opinião, o Bruno Henrique em campo. O Arrascaeta se aproxima desse centroavante e os dois se movimentando, e às vezes quando tem Gonzalo Plata também, eles arrastam a marcação e sempre sobra um deles livre na entrelinha. E o Arrasca faz isso muito bem, né? Os outros se mexem, arrastam a marcação próximo dele, ele aparece livre na entrelinha e ele não precisa de muitos toques na bola, né? Se ele conseguir girar, ele vai finalizar e fazer o gol. Mais uma vez, aquele gol que parece que dava pro goleiro. Só um toquinho, né? Esse agora foi do Pedro, né? Que agora a gente tá nas assistências. Não, o anterior. O anterior. Agora tá alternado. Tá alternado, gol e assistência, não? Acho que tá por jogo, por ordem cronológica. Boa. Tem muito lance que ele é muito decisivo nesse campeonato. Eu tô surpreso com a quantidade de gols e assistências do Arrascaeta nesse ano, não imaginava. Então, eu tava até procurando o número total de gols do Flamengo no Brasileiro. Esse para mim é o clássico, que parece que vai dar. E num jogo em que o Thiago Volpe tava fechando o gol, né? E ele acha o espaço certinho ali para marcar. São 47 gols do Flamengo com 23 participações do Arrascaeta. É altíssima a participação, né? Para um time com tanto talento, né? Então, porque fica parecendo que ele, assim, é o único cara bom do time com, né, um monte de perna de pau em volta. Não, só tem muito jogador bom no time e ele participa de metade dos gols diretamente. Exatamente. Estou falando só de gol e último passe, que às vezes ele participa ali dando, né, o que chamam de pré-assistência, o passe antes, o penúltimo passe. E ele só de último passe e gol tem metade, participa de metade dos gols de um time que tem o melhor elenco do Brasil. Primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira. E não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. E quando ele fala em honrar o compromisso, por enquanto, é até o fim desse ano. Né? Já tem uma proposta de renovação na mesa, tá com ele. Ele não esconde ninguém que ele quer ir para a Europa, mas ele também deixa muito claro que ele não quer interromper o trabalho. E aí tem uma certa dificuldade que na teoria, para você começar um trabalho na Europa, é meio do ano. Ou seja, seria a parada para a Copa do Mundo de 2026. Mas a parada para a Copa do Mundo de 2026, você interrompe o trabalho no meio. O Flamengo vai estar no meio da Libertadores, provavelmente, né? O Flamengo vai se classificar para as fases finais da Libertadores do ano que vem para o mata-mata, pode estar no meio da Copa do Brasil, certamente vai estar no meio do Brasileiro. E aí, qual é a decisão? Você sai no fim desse ano, você, Felipe Luiz, você fica até o fim de 26, você vai ficar no meio. Os indícios e a vontade do Felipe indicam que não será uma passagem muito longa no Flamengo, porque ele tem um sonho muito claro de trabalhar na Europa e ele vai esperar uma porta, ele não vai entrar em qualquer porta, né? E curiosamente, quanto maior o sucesso no começo do trabalho, né? Mais nesse rápido. Primeiro ano... Mais rápido sai, né? E me parece muito que é isso mesmo, assim, sabe? Eu acho que o que ele imagina é consolidar esse início desse trabalho no profissional com títulos, né? Para poder credenciar ele para outras portas abrirem, né? Para portas melhores abrirem. Eu acho que não quer ir para o Fenerbahçe, né? Quer ir para uma liga maior. Isso. Mas eu, ao mesmo tempo, acho que vai ser difícil o Flamengo segurar ele para o ano que vem. Eu acho que ele só sai para Espanha, Inglaterra, talvez Itália, mas acho que Espanha e Inglaterra são os dois pontos de
de parada que ele tem. Talvez ele até mente. tope uma escala, né? Porque assim, eu vou dizer uma coisa sem nenhum preconceito geopolítico, tá, gente? Mas a Turquia não quando a gente fala assim, vai para a Europa, vai para o futebol europeu, a gente não está pensando em Turquia, né? Porque o Fenerbahçe é um clube grande, de torcida gigante, o que na verdade, né, pode até pesar contra, porque assim, a pressão vai ser muito grande para um time que não está na disputa dos principais campeonatos. Financeiro mesmo, né, Barreto? Aliás, o Fenerbahçe foi o que acabou de ser eliminado, né, na fase... Não foi o Fenerbahçe que demitiu o Zé Mourinho? Então saiu para o Benfica na fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. Não está nas principais disputas da Europa. Não tem dinheiro para competir com seria para ir da Inglaterra, Real E a pressão lá é grande. Muito a pressão é muito grande. Seria para ir mostrar trabalho um pouquinho mais de perto, né? E tentar fazer a passagem para uma liga grande. Mas talvez ele consiga, não precise e ele dessa sempre primeira tem escala, a né? porta Atlético de Madrid ali, que aí depende do Simeone. Um dia o Simeone vai embora. Exatamente. Essa porta é uma porta nobre do futebol europeu e ele sabe que ele tem abertura ali, porque ele foi, né, um jogador histórico do clube e ele é muito próximo do atual treinador, que já não está no auge dele, né? O Atlético está ali. Claudicante nas últimas temporadas, também não faz um ótimo início de temporada. Então ele tem isso ali em mente, mas que pode ser daqui a 1 ano, daqui a 5. O Simeone é o treinador que está há mais de 10 anos no comando do Atlético. Agora, o Felipe Luiz não tem a necessidade de acelerar esse processo, né? Porque ele está num Flamengo que, nesse momento, é muito bom treinar. O Flamengo que consegue contratar, um Flamengo que enche o treinador de opções técnicas para fazer o jogo que ele quer, né? O Flamengo ele possibilitou isso para o Felipe Luiz. Essa janela do meio do ano elevou ainda mais o patamar de um Flamengo que já tinha um elenco muito, muito, muito bom para buscar os principais campeonatos. Então é um cenário para um treinador em início de carreira, além do que os treinadores sonham, assim. Então, ele não tem por que acelerar esse processo de saída do Flamengo. Eu acho que se ele tem jogadores para executarem um plano dele de jogo, inteligentes em campo, que estão jogando por ele, é um time que está encaixado, é um time que está querendo, que está com fome, é um cenário que beira a perfeição para um treinador. Então, embora a gente saiba que tem sempre muita pressão em cima do Flamengo. A jogada do segundo gol acho que ilustra um pouquinho do que né? Esse trabalho detalhista, porque você pode pensar que é assim, cruzamento para a área e um cara cabeceou. Mas como é que os jogadores se movimentam? E aí o Carrascal fica totalmente sozinho, né? Tiram os jogadores do Juventude, né? Da pressão, ó. Olha o Carrascal agora, ali, e cruza como quer. Né? E isso que a Jéssica falou, do cenário perfeito, eu tô com ela. Mas eu acho que tem um caso bem próximo ao Flamengo, na mesma cidade, que ilustra a dificuldade. O David Ancelotti é um treinador iniciante que tem uma carreira muito longa como auxiliar nos principais times do mundo, que tem um elenco que é bom para o futebol brasileiro, não é do nível do Flamengo, e ele comete erros de iniciante, o que é normal. Ele é iniciante. Claro que o Felipe Luiz também comete erros, né? O Felipe Luiz não é um treinador perfeito. Mas o Felipe Luiz, o trabalho dele em menos de 1 ano é muito promissor, é espetacular. É difícil você pensar como seria um trabalho melhor de quem tem menos de 1 ano de carreira como treinador profissional, do time principal, né? É um cara que a gente vai olhar por muito tempo e tem tudo para fazer uma carreira para ser lembrado como um dos grandes treinadores da história do Brasil. Torcedores, calma. Mas o começo dele é impressionante. Não se pode negar que ele começou no alto nível, né? Com boas condições, né? Um grande elenco, um time competitivo e tal, mas que outros treinadores até mais rodados não conseguiram fazer. Né? Sim. E ele conseguiu mobilizar a equipe, né? Que é principal, assim. Acho que uma das grandes dificuldades que um treinador novo tem claro, elenco e tudo mais, mas é conseguir vender sua ideia para um grupo de jogadores, onde vai ter gente muito experiente, gente rodada, gente com um currículo exemplar, e esses jogadores comprarem a ideia do treinador, né? Assimilarem a ideia e dizerem, não, eu vou jogar por esse treinador, eu entendi, eu gostei da ideia e eu vou conseguir executar em campo. E é difícil fazer essa venda da ideia, né? Muitos treinadores podem deter todo o domínio da tática, da estratégia, mas na hora de passar para o jogador, para o atleta fica um pouco receoso, e por mais que ele queira executar em campo, às vezes as coisas não acontecem porque o jogador não se sente confortável em fazer aquele jogo dentro de campo, assim. E eu acho que nisso o Felipe Luiz foi muito bem. E olha que a gente está falando de um jogador jovem que saltou de jogador, de atleta, de colega daqueles jogadores para treinador. Então é claro que ele tem muito mérito nessa escalada. Só acho que nessa comparação com o David tem uma diferença, uma disparidade grande de elenco ali. Ainda que seja um Botafogo que contratou também, o nível das contratações do Flamengo vai acima, né? E o Flamengo sustentou uma base de time também, né? Que é uma metodologia diferente aí de clube em relação ao Botafogo. Quando a gente falar do Botafogo, eu digo que eu acho que tem muita coisa para tirar, mas a capacidade de mobilização que você falou do Flamengo, que a gente está tratando agora,
O Flamengo nos últimos anos sofreu muito com isso em brasileiro especificamente, né? Quantos jogos de Campeonato Brasileiro o Flamengo entrava desmobilizado, o Flamengo claramente melhor do que o adversário, empatava e perdia. Vamos lembrar, a prioridade no Brasileirão esse ano é uma orientação da diretoria, vem acima do Felipe Luiz. Começa por aí. Mas o Felipe Luiz tem muito mérito nisso. Esse joguinho de ontem, com o jogo da Libertadores de quinta-feira, era um jogo clássico do Flamengo, perder ponto lá em Caxias do Sul. E o Flamengo ganha com autoridade, correndo pouquíssimos riscos. Mas ele está alinhado, não está só cumprindo uma ordem da diretoria, ele também acha, né, que o brasileiro deve ser visto como prioridade. Foi uma das primeiras declarações dele quando assumiu o cargo. Bom, e a prioridade está sendo obedecida, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, um jogo a mais, né? O Palmeiras ainda tem que pagar um asterisco. São 6 à frente do Cruzeiro e o Mirassol está no G4, hein? A briga ali é Flamengo e Palmeiras. Acho que o Campeonato Brasileiro, nesse momento, ele definiu quem está brigando pelo título. O Cruzeiro ficou para trás? Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro corre por fora. Numa briga bem complicada de correr por fora, assim, que você tem que contar com tropeços de duas equipes que não tropeçam. Tá com toda a pinta de que a gente vai ter um vice-campeão com aproveitamento de campeão em vários anos. A campanha de Flamengo e Palmeiras, a não ser que um deles saia dos trilhos aí, não tá com muita pinta de que um deles vai sair, vai ser um vice-campeão com uma campanha impressionante. E coloco, assim, uma estrelinha no São Paulo. Acho que o São Paulo tem uma margem de crescimento muito grande, encaixou demais com hoje a metodologia do Crespo. Né? Bom, tá aí o Redação e aqui não é diferente, né? É mais do mesmo. Flamengo absoluto até lá na ponta. Os outros é que tem que correr atrás. Que jogo. Foi um jogo que dominou do início ao fim e sempre ponderado. Um jogo ali sempre controlando o ritmo para na quinta agora a gente pega o Estudiantes no Maraca lotado e o Flamengo sabendo dosar, porque tava sem o Varela, tava sem o Alexandre, sem o Léo Ortiz, sem o Jorginho. Só aí já são 4 e sem o Plata, porque eu acredito que o Plata é titular, porque ele é aberto na ponta direita. Tava o Luiz Araújo, que o Luiz Araújo deixou muito a desejar, sempre na tomada de decisão. Enfim, esse é o ponto negativo do Flamengo que eu achei. O resto, tudo de bom. Pô, cirúrgico, ganhou na hora que tinha que ganhar e dosando ali o ritmo do jogo. Mas tá de parabéns, Felipe. Continue assim. E não sai, viu? Não vai sair, renova para 2 anos, depois vai renovar para mais 2 e assim, assim, assim. Pô, a gente acertou no técnico agora, cara. Pra que sair? Tem um projeto que tá ali, ó. O que ele precisa. E detalhe, eu vi uma reportagem, parece que foi o Paparazzo, que ele teve contato com a direção, o presidente, e ano que vem o Flamengo vai investir muito mais do que esse ano. Cê é louco, vai ficar uma máquina. Beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e chega com like porque me ajuda demais e ajuda a elevar o canal e a fortalecê-lo. Compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.